porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Quem crê, aleluia. Amém.
em Brasília, no Distrito Federal, nós damos as nossas ações a todos vocês que nos ouvem nesta noite, nesse domingo de Páscoa, nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Esperamos que você também se alegre com aquilo que Deus vai estar fazendo na sua vida, na sua casa. E nós louvamos a Cristo Jesus, nosso Senhor. Damos graças a Deus por Jesus ter vindo a este mundo, ter morrido na guerra de cruz, ter dado a sua vida por nós, porque hoje eu e você temos livre acesso à presença de Deus. Eu e você temos a certeza de que, se partirmos desse mundo, partiremos ao encontro do Senhor. Já tem um lugar junto ao trono de Deus preparado para mim e para você, que servimos a Jesus, que acreditamos na mensagem da cruz. Esse é o tema da mensagem desta noite. Páscoa nada mais é do que a celebração da nossa libertação. Assim como os judeus ainda hoje comemoram a Páscoa, ainda hoje se lembram da libertação que Deus também lhes deu quando eles eram escravos do Egito, onde haviam passado ali 430 anos. Deus levantou um libertador, Deus levantou um homem chamado Moisés, e através desse homem Deus usou e conduziu aquele povo daquele país para a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó, a terra que manava leite e mel, a terra prometida para eles. E eles creram e por essa razão foram libertos, e esse povo foi introduzido na nova Canaã. Eu quero dizer a vocês que Deus também nos libertou, não do Egito, mas do mundo onde nós vivíamos, servindo não a Faraó, mas a Satanás. Éramos escravos do Faraó, como também éramos escravos do diabo, escravos do pecado. Mas Cristo Jesus foi aquele que Deus usou para nos trazer a libertação. Portanto, a nossa Páscoa é Cristo. Nós não celebramos como os judeus celebram a saída deles do Egito. Nós celebramos a nossa saída de um mundo de pecado, de um mundo de escravidão, para esse mundo de libertação, para essa vida plena que o Senhor tem nos dado, essa vida abundante que nós recebemos do Senhor. E eu convido você, portanto, a abrir sua Bíblia comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler apenas os versículos 17 e 18. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículos 17 e 18. E diz assim o texto sagrado: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que se não anule a cruz de Cristo. Versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, obrigado por estarmos aqui nesta noite. Obrigado pelo privilégio de podermos te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, ó Pai, Senhor, por termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Obrigado pela certeza da volta de Cristo Jesus e da certeza do arrebatamento da tua igreja. Obrigado, ó Deus, por nos guardar, nos livrar de todo mal. Obrigado, Senhor, ó Deus, por essa eterna salvação. E seremos eternamente gratos, ó Deus, porque quando ninguém nos amou, o Senhor nos amou. Quando ninguém se importava conosco, o Senhor se importou. E obrigado, ó Deus, por isso. Em Cristo Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Estamos vivendo dias difíceis, em que a mensagem que se prega tem sido mudada. Muitas igrejas têm deixado a antiga mensagem de salvação através do sangue de Cristo Jesus. E a mensagem que se vê nesses dias de hoje são mensagens
de prosperidade, são mensagens de ativismo social, são mensagens de boas obras, são mensagens de entretenimento, são mensagens, portanto, que têm levado o homem a desejar mais a terra do que o próprio céu. A antiga mensagem é a mensagem do sangue da cruz. Infelizmente, essa mensagem tem sido substituída por tantas outras mensagens que não têm poder algum, que não têm esperança ou não traz nenhuma esperança ao homem, a não ser, talvez, de viver um pouco melhor nessa terra. Mas Cristo Jesus veio a este mundo preparar o homem para a eternidade. Cristo Jesus veio a este mundo salvar o homem para viver a eternidade com Deus. E lamentavelmente, em vez dos homens de hoje ouvirem mensagens que transformam, mensagens que lhes mudam a vida de fato, e para deixarem de ser pecadores e se tornarem homens santos para Deus, essa é a mensagem que se deve pregar. E essa é a mensagem que eu quero pregar a você nesta noite, porque foi essa mensagem que o apóstolo Paulo disse ter recebido de Deus para pregar à igreja em Corinto. Ele mesmo disse isso nesses versículos que acabamos de ler. Porque não me enviou o Senhor Jesus para batizar, nem para pregar qualquer coisa, não com sabedoria de palavra, não para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a mensagem da cruz é loucura para alguns. Ninguém gosta de ouvir essa mensagem, acha ela uma loucura. Mas essa é a mensagem que traz o poder de Deus na vida do homem para transformar, para libertá-lo. Nesse domingo de Páscoa, quero lembrar-lhes sobre o que Jesus viveu naquele dia ou naqueles dias que precederam a sua morte. Lembrando a todos que Páscoa é a transformação, a libertação do povo de Israel do Egito. A palavra Páscoa vem do inglês Passover, quer dizer passar sobre. Foi exatamente aquilo que o anjo da morte fez naquela noite, em que todos os primogênitos da terra do Egito perderam as suas vidas. Foi a última das 10 pragas que Deus havia lançado sobre aquela nação, já que Faraó resistia em libertar o povo de Deus, já que Faraó resistia em deixar o povo de Deus sair daquele lugar para adorar a Deus no deserto. A nação toda vivenciou 10 pragas, e a última foi a que mais realmente marcou aquela nação. Todos os primogênitos, todos os mais velhos de cada família foram mortos naquela noite. Mas o anjo também passou sobre as casas dos filhos de Israel, e nenhum deles perdeu o seu primogênito. Sabe por quê? Porque Deus havia dado uma ordem a Moisés: diga, Moisés, ao povo, para que mate um cordeiro. Todos comerão daquele cordeiro, comerão com ervas amargas, que simbolizava a amargura que eles passaram naquele lugar. Mas faça uma coisa, Moisés, diga ao povo para passar o sangue desse cordeiro que tivesse sido morto nesse dia. Vocês vão colocar nos umbrais das portas, no portal do lado de fora da casa. Quando o anjo da morte passar, o anjo do Senhor passar sobre toda a terra, quando o anjo vir aquele sangue no umbral, o anjo não descerá naquela casa, não matará o primogênito daquela família. Todos os filhos de Israel foram salvos pelo sangue daquele cordeiro que foi imaculado naquela noite. A partir desse dia, nesse momento, portanto, o faraó se convenceu de que era Deus que estava pesando a sua mão, que era Deus que estava sentenciando o Egito pela sua dureza de coração. E faraó deixou o povo ir. E a partir desse tempo, os filhos de Israel todos os anos passaram a comemorar no dia 14 de Nissan, no dia de abril, no mês de abril para eles. Eles comemoravam então a sua libertação do Egito. E como eu disse a vocês, para nós os cristãos, a Páscoa é Cristo. A Páscoa significa a nossa libertação também. Porque o Cordeiro de Deus morreu, o seu sangue foi derramado naquele madeiro. Mas o Cordeiro, que é Cristo, como João mesmo disse quando o viu passar,
Para todos João testificou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus seria esse Cordeiro que seria imaculado, e o seu sangue derramado. Portanto, todos aqueles que têm o sangue de Cristo nas suas vidas, não há praga alguma na sua tenda, não há mortandade alguma que o alcança. Aquele que está em Cristo, o diabo não lhe pode tocar. Nenhuma enfermidade da terra, a menos que o Senhor queira te levar deste mundo, mas nenhuma enfermidade virá sobre ti. Essa é a razão pela qual nós não tememos esse vírus que tanto assusta a humanidade hoje. Tanto assusta porque nós estamos em Cristo. Algum cristão poderá ser cometido, se Deus quiser, sim. Caso contrário, não. Porque as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Você pode até adquirir o vírus, mas isso não te levará à morte, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Jesus disse que aqueles que creem nele, até sinais, até veneno se beberem, não lhes fará dano algum. Isso não quer dizer que o cristão tem que sair por aí bebendo veneno porque tem proteção divina. Não. Nós temos uma proteção especial da parte de Deus para nós. Isso não nos dá de direito de tentar o Senhor nosso Deus. Não é porque eu sei que o Senhor está comigo, que me guarda, que eu vou entrar no meio de um trânsito terrível para ser atropelado. Não. Mas eu sei, se por acaso eu acontecer de algum carro me pegar, se o Senhor não me quiser levar nesta hora, pode me atingir e eu não sairei deste mundo. E o Senhor me guardará, pode uma bala perdida me alcançar. Poderá até se me hospitalizado, mas essa bala não me tirará a vida. Poderia levar uma facada, como o nosso presidente certa vez levou. Quando Deus está no controle, quando Deus está nos guardando, nada nos fará dano algum. Essa é a proteção que nós temos do Senhor. Por isso, levamos esse tempo com tranquilidade, na certeza de que Deus está julgando a terra, está julgando os povos. Não da forma como Ele gostaria, porque Ele quer que todos venham a Ele por amor. Essa é a mensagem da cruz, é a mensagem de amor, é a mensagem de esperança ao homem. Ali na cruz do Calvário, naquela noite que Jesus foi preso, Ele passou horrores. Em primeiro lugar, eu quero lhes falar sobre a pregação da cruz. É uma mensagem estranha para alguns, é uma mensagem estranha. Uma mensagem de morte ninguém gosta de ouvir. Os judeus esperavam o Messias, mas esperavam o Messias que viesse libertá-los do jugo dos romanos. Eles não queriam mais pagar impostos a Roma. Eles não queriam mais continuar dependendo de Roma, não ter mais direitos de escolher seus governantes. Eles não queriam mais seguir obrigados a pagar impostos a outra nação. Eles sonhavam com um libertador, eles queriam realmente um rei que pudesse libertá-los. Estavam totalmente perdidos nessa ideia de um rei humano. E quando eles viram falar de um Messias, mas o Messias que morreria numa cruz, isso não lhes atraía qualquer atenção, isso não lhes chamava qualquer atenção. Pois esse era o Messias que eles precisavam, um Messias que viesse morrer pelos seus pecados. Por isso é uma mensagem estranha, uma mensagem que fala de sangue, de crucificação. Ninguém pode jamais imaginar que uma mensagem como essa traria qualquer poder a alguém. Ninguém poderia jamais imaginar que uma mensagem como essa poderia mudar a vida de alguém. Como isso pode? Isso parece loucura, isso parece sem qualquer razão, sem qualquer sentido. Essa é a mensagem estranha, mas essa é a mensagem que o homem precisa ouvir hoje. A mensagem da cruz, derramamento de sangue que traz salvação. É uma mensagem também muito chocante, porque fala de uma morte brutal, não é uma morte qualquer que Jesus teve. Não, é uma morte terrível. Certo pregador disse que essa mensagem, ou a morte de Cristo, foi o maior crime que a humanidade já cometeu.
matar o Filho de Deus e matá-lo daquela forma como eles o mataram, parecia algo que não teria perdão. Não sabiam eles o quanto que Deus estava fazendo isso por amor a eles, o quanto que Jesus estava fazendo aquilo por amor a eles. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi uma tortura que eu acho que nenhum homem na terra já passou por ela. Uma tortura sem tamanho e sem precedentes. Conta-se que os assírios foram os primeiros, os antigos assírios foram os primeiros a matar os seus criminosos na cruz. Mas eles não usavam crucificar, eles somente amarravam esses bandidos numa estaca, e ali os deixava por horas, para que eles fossem morrendo aos poucos, e levavam dias morrendo. Os romanos foram os primeiros a introduzir a crucificação, o furar as mãos, furar os pés, e o faziam com aqueles que eram os piores elementos da face da terra. Os piores bandidos, somente os piores eram crucificados. Jesus foi tido, portanto, um homem que nenhum mal fez, um homem que nenhum pecado cometeu, foi considerado um dos piores bandidos. O sofrimento de Jesus foi terrível. Se falarmos de açoite, já vamos falar de um sofrimento tal, que a sua pele deve ter sido toda tirada, de tantos açoites, correadas, com esporas nas pontas que ele levou durante horas. Você alguma vez já recebeu uma chinelada? Você alguma vez já apanhou com correia, como nossos pais antigamente nos disciplinavam? Que tempo gostoso eram aqueles. Como seria bom se nós continuássemos com esse tempo. Os nossos jovens hoje seriam muito mais respeitosos aos adultos, seriam pessoas muito mais honradas. Nós que somos adultos e que vivemos uma infância em que nós recebemos algumas chineladas e algumas correadas ou cintadas, nós não lembramos, e hoje sorrimos naturalmente. Naquele tempo odiávamos nossos pais, mas hoje damos graças a Deus, porque fomos disciplinados. Eu não estou falando de uma cintada, eu estou falando de açoites, de dezenas de chicotadas. Foi isso que fizeram com o Senhor. Lhe deram pancadas, socos. Alguma vez alguém te deu um soco no seu estômago? Você deve sentir uma dor terrível. Quantos socos não deram no estômago de Jesus? Quantos socos não deram na sua cara, na sua face, nas suas costas? Quantas chutadas? Cuspiram-lhe na face. A coisa mais humilhante que alguém pode fazer é cuspir na cara de alguém. E a coisa mais nojenta que alguém pode ter é ser cuspido por alguém. Que coisa nojenta. Mas quantas vezes Jesus cuspiram na face dele? Quantos se atreveram a fazer isto? A mensagem da cruz é uma mensagem chocante. Você precisa entender o que Jesus passou por você, o que ele passou por mim, o sofrimento que ele teve. Já tentou você pegar uma agulha e tentar enfiar no seu dedo para você sentir algum mal-estar? Tente fazer você mesmo isso, se você é capaz. Pega uma agulha e ponha no seu dedo. Até onde você vai? Até onde você consegue? Você não fica nem 10, nem 30, nem um segundo, de tão dolorido que deve ser. Mas pegaram uma coroa de espinhos. Diz alguns comentaristas que o espinho daquela coroa, quando entrava no corpo humano, lhe causava febre. O espinho daquela coroa, quando tocado na face humana, no corpo humano, aquele espinho era tão forte que imediatamente a pessoa ficava febril, só por conta daquele espinho. Esses espinhos fizeram uma coroa e colocaram na cabeça de Jesus. Jesus certamente estava febril, estava a ponto de morrer de febre. Tamanho eram aqueles espinhos que penetravam na sua fronte, na sua face.
Jesus foi deixado praticamente nu. Arrancaram-lhe as suas vestes. Não existe coisa mais humilhante para o homem do que lhe tirarem a roupa, do que ele ficar nu na frente, ainda que seja na frente de outro homem. Isso é humilhante para o homem. E assim deixaram Jesus. Se humilhou até a morte, e morte de cruz, por amor a mim, por amor a você. Como não pregar essa mensagem? Como transformar essa mensagem em outra mensagem qualquer? Se essa é a mensagem que fala ao meu e ao seu coração. Se essa é a mensagem que diz o apóstolo Paulo, que é o poder de Deus para transformar o homem. Jesus fez tudo isso por amor. Ele não precisava fazer nada disso. Não precisava. Mas era a única alternativa que Deus encontrou de chegar ao coração do homem, de tocar o coração do homem. E eu espero que, se você estudar os detalhes da morte de Jesus, eu espero que você se incomode um pouco, você se toque um pouquinho. E para terminar, a mensagem era uma mensagem simples. Uma mensagem simples, não cheia de detalhes. A mensagem da cruz é uma mensagem para todo homem. Todo e qualquer homem pode entender essa mensagem. Do mais grande, do maior ao menor, do mais inteligente ao mais inculto. Essa mensagem é para o coração do homem. Deus mandou o seu Filho ao mundo porque Deus sabia que o homem precisava de um Salvador, de um Redentor, de alguém que pudesse livrá-los das cadeias do pecado. E é uma mensagem simples para o pecador de hoje. A Bíblia é muito clara em contar-nos que o único caminho para ser salvo é aceitar Jesus pela fé. Não existe outro meio de salvação. Não são por obras que nós podemos fazer, obras de caridade. Nós fazemos porque já somos salvos. E se somos salvos, devemos fazer essas obras. Não é fazendo coisas boas, esperando com isso a satisfação de Deus. Não é por mérito nosso que nós vamos agradar a Deus e alcançar o coração de Deus. Não existe nada que possamos fazer para agradar a Deus, a não ser nos arrepender dos nossos pecados, a não ser aceitar pela fé o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Essa é a única forma de agradarmos a Deus. Não existe bondade no coração do homem que possa convencer a Deus de que ele merece o céu. Não há bondade. Jeremias diz no capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso e corrupto, quem o conhecerá? Ninguém conhece o coração de Deus, do homem, a não ser Deus. E Deus sabe que o coração do homem, de todo homem, é mau, é perverso, é corrupto. E nenhum homem é bom. Até Jesus não quis para si esse adjetivo. Quando alguém chegou para Jesus e disse: bom mestre, ele disse: por que me chama bom? Bom só é um, o Pai Celestial. Ele é o único que poderia ser chamado de bom, mas nem ele quis. Portanto, não há nenhum homem bom na face da terra. Não há nenhum homem que possa ser salvo por si só, por suas próprias obras. Pelo contrário, a Bíblia diz que as nossas obras de justiça são trapos de imundícias para Deus. São panos de chão, são trapos que não servem para nada, a não ser jogado no lixo. Essas são as nossas obras melhores que podemos fazer. Por isso precisamos aceitar a mensagem da cruz. Uma mensagem estranha, uma mensagem chocante, uma mensagem simples, mas acessível a todos os homens. Todos os homens podem ser salvos. Todos os homens podem, pela fé, aceitar a Jesus no seu coração.
falado o quanto ama o homem. Desde o Antigo Testamento, Deus tem falado o quanto ama o homem. Aliás, quando Deus decidiu criar o homem, Deus já externou o quanto o amaria. Foi a obra-prima da criação de Deus. Por isso o diabo tanto nos odeia. Tanto odeia o homem. Porque Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem para se relacionar com o homem. Adoradores Deus já tinha demais. Deus já tinha centenas de milhares de querubins, de serafins, de anjos, de arcanjos. Deus já tinha seres criados por Ele demais. Deus não precisava mais de adoradores. Deus queria comunhão. E Deus queria comunhão com alguém criado à sua imagem, à sua semelhança. Porque nenhum outro ser celestial foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vocês podem imaginar o porquê o diabo tanto nos odeia. Porque nós temos a imagem e semelhança de Deus. Imagem essa que foi corrompida, foi tirada, foi mudada quando o homem pecou. Ele se desfigurou. Ele perdeu a comunhão que ele tinha com o seu Criador. Mas Deus continuou amando o homem. E Deus proveu um plano de salvação, de redenção de toda a humanidade. E nesse plano incluía a morte de Jesus. Por ele ser Deus. Por ele saber o que aconteceria no futuro. Ele já sabia que era necessário algo para trazer esse homem de volta à sua intimidade. A intimidade com ele. Portanto, o propósito da cruz é estabelecer uma declaração de que Deus faz, que nos ama. Lá em Deuteronômio 7, versículos 7 e 8, o Senhor diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos. Não é porque vocês são muitos que Deus os escolheu, mas porque o Senhor vos amava. Não é porque vocês eram mais bonitos, mais inteligentes, vocês eram maiores. Moisés está dizendo aqui, pelo Senhor, porque Deus vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Deus estava dizendo: eu fiz isso por vocês, porque eu tinha uma aliança, eu tinha um pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eu prometi amá-los, eu prometi dar a eles o melhor desta terra. Eu tenho um pacto com o homem. Agora Deus espera que o homem também renove esse pacto com ele. A morte de Jesus ali na cruz era a maneira de Deus declarar mais uma vez o quanto nos ama e o quanto ama a humanidade. Por isso que Jesus disse em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu. Ninguém faria isso, ninguém daria o seu filho, o seu único filho a quem ama, se não for por alguém que você ama também. Deus amava, ainda que nós éramos inimigos de Deus, Deus nos amava. Ainda que nós não queríamos saber nada de Deus, Deus se importava conosco. Ainda que estávamos fugindo de Deus, Deus estava ao nosso encontro, Deus estava atrás de nós. Como não pregar essa mensagem? Como não fazer dessa mensagem a nossa mensagem principal? Como não fazer dessa mensagem a nossa mensagem número 1? Como não fazer dessa mensagem a mensagem mais importante que devemos pregar nos nossos dias, que preguemos anunciar à humanidade o amor de Deus. Jesus diz em João 15:13: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor. E Jesus, portanto, teve amor por nós, tem amor por nós, e nos amará até o fim.
Esse é o propósito da cruz. Deus queria declarar ao mundo inteiro, e ainda hoje Deus continua declarando ao mundo inteiro que o ama. O segundo propósito é prover salvação. Os nossos pecados, diz a Bíblia, nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Nós estávamos perdidos. Desde que Adão e Eva pecaram, Deus proveu todos os meios para trazer esse homem de volta. Deus mandou uma lei, eles rejeitaram a lei. Deus mandou o profeta, eles matavam os profetas. Deus provia todos os meios, todas as formas, e eles sempre dando as costas para Deus. Não tinha mais outra saída. Você pode ouvir, você pode imaginar um imenso formigueiro na terra, prestes a morrer por uma enxurrada que virá dentro de alguns minutos, e aquelas formigas vão todas ser levadas pelas águas, que breve estarão passando ali naquela região e levando todas à morte. E você gritando do alto e dizendo: formiguinhas, fujam, entre logo nos seus buracos, porque vai vir uma chuva, está vindo uma inundação enorme ali, vocês vão morrer se continuarem aqui. E você grita, e grita, e grita, e elas não te ouvem. Elas não conseguem entender a mensagem que você quer transmitir. Elas até podem te assustar se você chegar perto, poderão até fugir de você, pensando que você vai matá-las, e você tentando protegê-las, tentando ajudá-las, e você não consegue se comunicar com elas, mas você tem uma ideia, e aí você decide: eu vou me tornar uma formiguinha, eu vou me transformar numa formiga, eu vou chegar até elas, e aí eu vou falar com elas, elas vão me entender, e você se transforma numa formiga, e chega e começa a gritar: gente, eu estou sabendo de uma destruição que virá, vamos fugir. Muitas vão te ouvir, muitas te seguirão, mas algumas vão dizer: você está louco, isso não vai acontecer, isso nunca vai acontecer, nós sabemos os tempos, não está dando sinal de chuva, ninguém aqui, nós somos inteligentes, não vamos morrer jamais. Mas muitas vão te entender, e vão dar crédito ao que você está falando. Assim foi Deus com o homem durante centenas de anos. Deus fez de tudo para se comunicar com o homem, e o homem nunca conseguiu entender a voz de Deus. Mas Deus uma vez disse: eu vou me tornar como um homem, eu vou me fazer homem, e eu vou revelar ao homem toda a minha vontade, eu vou revelar ao homem tudo aquilo que eu quero, e os perigos que vão acontecer, que virão sobre a face da terra. E Jesus proveu essa salvação, e aqueles que estão em Jesus estão protegidos, como aqueles que entraram na arca no tempo de Noé. Muitos não deram ouvidos à pregação de Noé, ridicularizaram Noé, mas os que ouviram e entraram na arca foram salvos do dilúvio que veio sobre a terra. Aqueles que estão ouvindo de Jesus, estão acreditando, serão salvos da ira vindoura sobre a terra, serão salvos do fogo eterno do inferno, que foi criado para o diabo e seus anjos. Há salvação na cruz de Cristo Jesus. Só há salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diz o próprio Senhor em João 10, 28: eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Deus tem poder para prover a salvação. O diabo pode fazer o que quiser, mas se você está em Cristo Jesus, você está salvo. Se você entregar a sua vida a Jesus, você será salva. O diabo não terá mais poder sobre a sua vida. Você não sairá dessa terra nem um minuto antes, nem um minuto depois do dia que o Senhor quiser que você saia. Você não tem que temer o mal. Você pode descer na vale da sombra da morte, mas você não será atingido. Pode cair 10.000 à tua direita, 1.000 à tua esquerda, você não será atingido. Praga alguma chegará à tua tenda, porque em Cristo Jesus estamos seguros. A paz, Ele é o príncipe da paz. A paz para aqueles que estão em Cristo Jesus. A salvação,
E o terceiro propósito da cruz é derrotar Satanás. Desde que o diabo pecou, desde que o diabo se levantou, antes se chamava Lúcifer, desde que ele se rebelou contra Deus, ainda no reino celestial, esse foi muito antes do homem ser criado. Já com a ideia de criar o homem, o diabo já começou a se levantar contra Deus. Desde então ele tem sido um adversário de Deus, tem sido também o nosso adversário, o nosso inimigo número 1. E tem feito de tudo para desfazer as coisas de Deus, tem feito de tudo para desconstruir o que Deus constrói. Não ama ninguém, ele é assassino, ele é perverso. Não ama mais do que ele mesmo, ele só quer a sua própria vontade. Por isso ele já está sentenciado à morte eterna, já está sentenciado ao castigo eterno no inferno. Mas Jesus ali na cruz do Calvário, o diabo fez de tudo para não deixar Jesus morrer na cruz. Eu já ouvi mensagens que alguns pregadores dizem que o inferno se alegrou quando Jesus morreu. O inferno fez festa, soltou fogos quando Jesus morreu. Não, pelo contrário. O diabo não queria que Jesus morresse na cruz. Foi assim desde o seu nascimento. O diabo tentou tirar a vida de Jesus quando ele ainda era bebê, usando Herodes para lançar um decreto para que todas as criancinhas de até 2 anos de idade fossem mortas. O diabo queria atingir Jesus aí. Ele achava que podia tirar a vida de Jesus aí, porque o diabo já sabia que Jesus havia nascido com o propósito de morrer na cruz. Fez de tudo que ele pôde fazer para tirar a vida de Jesus, mas não conseguiu. O diabo também vai falar de tudo para tirar a sua vida, ele não vai conseguir, porque a sua vida está com Deus. Quando Jesus estava começando o seu ministério terreno, o diabo fez de tudo para tentá-lo, tentou de todas as formas, em todas as esferas da face humana, em todas as esferas. E mexeu com o brilho de Jesus quando chegou a dizer, por fim, quando não tentou de todas as formas que o homem é capaz de cair numa tentação. Jesus faz uma coisa: tudo eu te dou, a terra inteira é tua, toda a glória do homem eu te dou, os reinos eu te dou. Você não precisa morrer na cruz, você não precisa morrer na cruz, tudo eu te dou se tu prostrares e me adorares. Eu só quero que você desista desse plano de cruz, desista dessa ideia de morrer na cruz, desista. Se é a glória, se é o homem, se é os reinos da terra, eu te dou tudo. Mal ele sabia que já era tudo de Jesus, mas achava que Jesus iria cair nessa, como homem, desistir da sua missão de ir até a cruz. Usou até os seus próprios discípulos. Pedro foi um que disse: Senhor, jamais, não vamos te deixar, não vamos te deixar, tu não vai morrer na cruz, nós vamos nos levantar contra, se vier um soldado, nós nos levantaremos, nós daremos a vida por ti. Cala a boca, Satanás, você não sabe o que dizes, tu não sabes o que dizes. Até a boca dos discípulos o diabo usou para tentar convencer Jesus de desistir de ir à cruz. O diabo não queria que Jesus fosse à cruz. Por fim, já na cruz o diabo ainda ousou, mais uma vez, agora mexer com o brilho de Jesus. Foi a última cartada do diabo. Ele achava que ainda podia, mexendo no que era mais importante em Cristo, a certeza de que Ele era o Filho de Deus. Ninguém mais do que Jesus sabia que Ele era o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e a nós também, usando a boca daquele condenado ao lado dele. Se tu és o Filho de Deus, eu costumo dizer, não desafie o homem que é homem. Nunca diga para um macho: se tu és macho, diga outra vez, ele vai dizer. Nunca diga para o macho: se tu é homem, atira mesmo. Atira se tu é homem. Não, nunca diga isso para o homem. Nunca mexa com o brilho de um homem. Nunca provoque o homem no seu brilho. Isso é a pior coisa que você pode fazer.
E quem é homem saberá o que eu estou dizendo. Ele é capaz de morrer na cadeia, mas você mexeu com ele. Tu disseste, tu és homem? Atira, tu serás um homem morto. Cuidado, não diga isso para o homem. Com um revólver na mão, nunca diga. E o diabo ousou. Se tu és o Filho de Deus, no brilho de Jesus. Jesus nem precisava ter subido naquela cruz, nem precisava ter estado ali, mas ele sabia que ele necessitava, por amor a mim, por amor a você. Não era por ele, ele se deixou levar, ouviu aquelas palavras: eu sou o Filho de Deus, eu sei que eu sou o Filho de Deus. E sabe por quê? Ele teve que presenciar o abandono de Deus também, quando viu Deus lhe dar as costas e dizer: Lama, lama, sabactani. Meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento ele viu Deus o deixando. Foi o único momento que Jesus se sentiu só, que se sentiu sem ninguém. Até o próprio Pai não estava mais ali. Ele sentiu o abandono de Deus, porque naquele momento ele estava carregando os meus e os teus pecados, os pecados de toda a humanidade. E o Pai não tinha prazer de ver aquela cena. Foi o único momento que Deus não pôde estar com Jesus. Meu filho, tu te tornaste pecador como eles. Tu levaste sobre si os pecados de todos eles, pecados presentes, passados, presentes e futuros. E eu quero te dizer isso, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, até dos teus pecados de amanhã, de depois de amanhã. Eles já estarão perdoados se você se arrepender. Esse é o poder da cruz. Esse é o poder da cruz. Não havia outra forma de Deus se aproximar do homem, de trazer o homem de volta a si. Esse é o poder. O poder onde todo pecado, em terceiro lugar, todo pecado é perdoado. Só a cruz traz esse poder de perdoar todo o pecado. Quando a pessoa coloca a sua fé em Cristo, no sangue do Senhor Jesus Cristo, a pessoa é transformada. As cadeias são quebradas, totalmente quebradas. Como Paulo diz lá em Romanos 6,14, rompe as cadeias. A pessoa se torna uma nova criatura. Ela se torna uma nova criatura, como Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Essa é a nova criatura. Esse é o poder da cruz. Só a cruz de Cristo Jesus nos dá esse poder. Tópico 3, Pamela. As autoridades da terra podem te ajudar. Como o governo brasileiro está dando agora um auxílio emergencial de R$600 para socorrer alguns que estão passando necessidades nesse tempo de pandemia. Os governos da terra, dos Estados Unidos, da Europa, em todas as partes, estão provendo a população de alguma ajuda momentânea. Isso é tudo que o governo pode fazer, te dar uma ajuda. Talvez para você conseguir um aluguel, você conseguir talvez uma casinha, uma ajuda para você talvez conseguir comprar algumas coisinhas terrenas, alguns componentes, alguma comida. Pode te ajudar talvez em te dando assistência hospitalar, pode te ajudar te dando uma bolsa de estudo. Os governos podem fazer muitos favores, mas nenhum governo pode mudar o seu coração. Nenhum governo na terra pode mudar o coração do homem. Nenhum governo na terra pode transformar o homem.
em um homem mau, de um homem mau em um homem bom. Nenhum governo pode fazer isso. Só o poder da cruz de Cristo Jesus, onde todo o pecado é perdoado. Todo o pecado é perdoado. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para perdoar toda iniquidade. O sangue dele nos purifica de todo mal. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda imundícia, de toda injustiça que tivermos praticado. Aleluia, glória a Deus. Como não pregar essa mensagem? Como não fazer dessa mensagem a mensagem principal dos nossos templos? Deus está permitindo essa pandemia no mundo hoje. Não é por acaso, é para nos levar ao arrependimento, para nos levarmos a um conserto, a uma mudança de vida. Os prazeres foram todos tirados. Você não pode ir mais para o bar, você não pode ir mais para a discoteca, você não pode ir mais para o cinema, você não pode ir mais para um parque de diversão, nem para um zoológico, você não pode mais fazer nada. Por que não aproveitar essa oportunidade para assim, entrar numa introspectiva, para você fazer uma análise de si mesmo, o que eu tenho feito da minha vida? Deus está levando toda a terra a entrar para dentro da sua casa, para um momento de reflexão, para quando sairmos das nossas tocas, podemos dizer: Senhor, agora a minha vida vai ser diferente, agora a minha vida será te servir, te adorar, fazer a tua vontade nesta terra. Aproveite esse tempo. Reflita, fale com Deus, ouça a voz de Deus, tome novas decisões, replaneje a sua vida, esse pouco tempo que ainda temos, porque essa pandemia vem nos mostrar a nossa fragilidade, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos dependentes uns dos outros e ao mesmo tempo de Deus. Muitos estão decididos a não sair da sua casa até ouvir-se falar de que já tem uma vacina. Vai ficar 1 ano ou mais. Alguns não querem ouvir falar de sair de casa, de não ver ninguém, de conversar com ninguém, de não receber ninguém, até ouvir falar de que o vírus está controlado. Essa é a vida que tu levas. Essa é toda a segurança que tu tens, pobre homem. Você precisa conhecer a Jesus. Você precisa conhecer o autor da vida, o doador da vida, e saber que o inferno é derrotado pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Que nenhum poder das trevas, nenhuma chama das trevas do inferno vai te alcançar. Jesus diz em João 5:24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E quem tem Jesus não tem pavor da morte, não tem medo da morte, porque já passou da morte para a vida, já está vivendo lucro nessa terra. A Bíblia diz que nós não seremos condenados. João capítulo 8, versículo 1 diz isso: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tememos o amanhã, não tememos o porvir. E eu não quero te assustar, mas virão coisas piores ainda sobre a terra. Nós só estamos no princípio das dores. Virão coisas terríveis ainda a esse planeta. Mas eu quero dizer uma coisa, a coisa mais importante que vai acontecer nos próximos dias é o arrebatamento da igreja, em que os escolhidos serão tirados dessa terra. Nós não passaremos aqui a grande tribulação. Ai daqueles que aqui estiverem, quando a 4ª trombeta do Apocalipse for tocada, aqueles que estiverem em Cristo serão ressuscitados. Aleluia. Os que estiverem vivos nessa terra vão ser arrebatados ao encontro do Senhor nos ares.
E aí daqueles que ficarem para ouvirem as 3 últimas trombetas, das 7 trombetas do Apocalipse. Aqueles que estiverem vivos vão querer a morte, e a morte não lhes alcançará, de tamanha tribulação que virá sobre essa terra. Quando os selos forem abertos, quando as pragas começarem a cair sobre a terra, coronavírus será fichinha. Você vai se lembrar disso, sabe, com muito prazer, porque isso não terá sido nada diante daquilo que está por vir. Eu não quero te assustar, eu quero apenas te dizer: aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Entrega a sua vida a Jesus e você sentirá segurança e paz. Em terceiro e último lugar, as portas dos céus são abertas através do poder da cruz. As portas dos céus são abertas. O sangue é a chave, aleluia, que abre os portais da glória. O sangue é essa chave que faz as portas se abrirem para você entrar e se tornar filho de Deus. Você só vai ser salvo se o sangue de Cristo estiver sobre você. Como os judeus lá no Egito só foram salvos quando o sangue do Cordeiro estava sobre seus umbrais. Somente o sangue de Cristo Jesus na sua vida te dará condição de você entrar na terra prometida, na Canaã celestial. Jesus disse em João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós quem? Aqueles que têm entregue as suas vidas a Jesus, aqueles que têm se tornado discípulos de Jesus, aqueles que têm se tornado novas criaturas. E só o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu quero terminar essa mensagem contando uma história de John Wesley, um grande pregador do século retrasado. Um homem muito usado por Deus. Um certo dia ele saindo de uma das suas reuniões, partindo para a sua casa, um bandido o assaltou. Aquele bandido levou o que ele tinha em mãos, pouca coisa. Alguma literatura que John Wesley tinha, também entregou. Alguns poucos centavos, recursos que tinha. E aquele homem ia saindo quando John Wesley o chamou. E eu tive uma experiência mais ou menos parecida com esta, quando eu tinha meus 16, 17 anos de idade. John Wesley chamou aquele homem e disse: meu amigo, vem aqui, só um minutinho, mas antes de você ir embora, permita-me apenas lhe falar do sangue de Jesus, que te purifica de todo o pecado. Meu amigo, aceita Jesus, Ele te transforma, te faz uma nova criatura. E aquele homem baixou a cabeça, agradeceu e foi embora. Anos depois, John Wesley estava pregando numa igreja, e ao sair daquela igreja, se cumprimentando as pessoas, um homem de negócios muito importante se aproximou de John Wesley e disse: o senhor me reconhece? Ele disse: não sei quem é você. Eu sou um homem que tentou te roubar um dia. Porque John Wesley, depois que saiu daquele homem, John Wesley baixou a sua cabeça e orou a Deus e disse: Pai, que essas palavras façam poder na vida desse homem. John Wesley orou a Deus pedindo que Deus não deixe essas palavras que eu disse a esse homem cair no vazio, mas que esse homem, essas palavras se tornem sementes no coração dele. Anos depois, esse homem vem a John Wesley depois de uma pregação e disse: eu sou um homem que te roubou, pastor. Você não me reconhece, mas eu sei quem é o Senhor. E eu quero dizer que hoje eu sou um homem de negócios, e eu devo tudo a ti, pastor. Joel disse: não, meu amado, por favor, você não me deve nada, você não deve nada a mim. Você deve ao sangue de Jesus. A Ele que você deve. Foi o sangue dele que te purificou, que te transformou. Se você tem ouvido essa mensagem e quer nesta noite, nesse domingo de Páscoa, nesse domingo da ressurreição, se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e orasse comigo nesta hora. Senhor Deus, nesse momento, te somos gratos pelo sacrifício do teu filho
na cruz do Calvário. Obrigado pelo sacrifício de Jesus, pelo derramamento do seu sangue naquela cruz, que era para ser minha. Eu que merecia estar nela, mas o Senhor tomou e morreu no meu lugar. E por essa razão eu me entrego a Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu Te aceito, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Que ao terminar essa quarentena, que ao voltar à minha vida normal, Senhor, eu venha buscar uma igreja para reunir, para congregar. Que eu venha, Senhor, me tornar também um discípulo de Jesus. Que eu venha me voltar aos Teus caminhos. Eu que Te abandonei, eu que me afastei do rebanho do Senhor. Que eu volte, Senhor, ó Deus, Pai, me reunir junto com os Teus. E que eu venha estar preparado para o dia do arrebatamento da Tua igreja. Obrigado, Jesus, por me amar tanto, por me salvar e por me libertar. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que essa mensagem fique guardada no seu coração. E a minha oração é que quando terminarmos esse tempo de quarentena, você possa buscar uma igreja que estiver mais perto da sua casa, e ali você possa se reunir com os nossos irmãos, os adoradores do Senhor, e se preparar para o arrebatamento da igreja. Deus te abençoe e te guarde. Até quarta-feira que vem às 20 horas, no nosso culto da vitória em Cristo Jesus. Amém.